Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast tá on. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Rosário Cast, o seu compromisso de sempre com o Colégio Nossa Senhora do Rosário, nestes 80 anos de festa e tradição da maior escola e mais tradicional de Campo Grande e adjacências. O Rosário tem colocado aqui à nossa mesa grandes entrevistados nesse espaço de comunicação que há muito tempo você acompanha, né? A gente já tem aí muitos episódios na lista. Quem não assistiu, acesse o nosso canal, se inscreva. Olha aí aparecendo para você se inscrever. Clique rapidinho, clicou, se inscreveu, certo? Ativa o sininho, curte, compartilha, mostra aos amigos e comenta. Tem que interagir com a gente. Conversa, a gente quer saber das suas opiniões, a gente quer ouvir você. Então, não perca a oportunidade de, durante a entrevista, comentar o que os nossos convidados estão colocando, falando, propondo, não é? Alguns dissertam, outros contam histórias, outros confessam, né, grandes feitos e outras sensibilidades maiores da vida aqui. É um momento muito oportuno para a gente observar a qualidade humana daqueles que fazem parte dessa história há 8 décadas. E hoje, duas grandes lendas da educação campograndense estão aqui para dividir os seus conhecimentos, eles que também compõem esse mosaico de grandes professores, né, de grandes educadores do Colégio Nossa Senhora do Rosário e, evidentemente, da rede de educação das Irmãs Servas de Maria Reparadoras. Rodrigo Salgado e Carlos Alberto Monteiro. Uma salva de palmas para eles. Muito bem. Obrigado. Grandes professores. Tenho a honra de tê-los como amigos também, né? Vocês são pessoas extremamente apreciáveis, sob o ponto de vista humano e intelectual, né? O Rodrigo Salgado é professor de História e Sociologia, né? É especialista em Idade Média. Sim. Professor Carlos Alberto Monteiro é professor de Filosofia, de História, né? É mestrando em Teologia. Sim, pela PUC. Concluo esse ano, se Deus quiser. Isso, pela PUC do Rio. Rio. E peço as orações de vocês. E terá, sem dúvida. Já as tem, né? Sem dúvida. É nosso diácono permanente, pastoralista do Colégio Nossa Senhora do Rosário. Na pastoral já são quantos anos, Carlinhos? Quase 10. Quase uma década. Desses 80, há quase uma década, ele está conosco à frente da pastoral escolar, desenvolvendo um trabalho que edifica muitíssimo e transforma muitas vidas desde então, né, Carlos? Sim, então, e nos transforma também. Muito. Ainda bem. A convivência com os alunos e o que a gente aprende ao se dedicar à liturgia, à Sagrada Escritura, é fantástico, né? Nos faz melhores, né? Sempre. É o que se espera, é o que também a igreja espera de nós. Sim, e uma vida fraterna, né? Exato. Com a comunidade escolar. Com o exemplo, nesse ano, com a campanha da Fraternidade, especialmente de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Olha, São Francisco de Assis, acho que todo brasileiro tem um pouco de memória afetiva com São Francisco de Assis, por razões diversas. Não só porque é um povo majoritariamente católico, ainda é, né? E que bom, né? E outra, pelo fato de que as avós, os pais, a família, né, tinha alguma referência em casa de São Francisco de Assis. A minha avó tinha um quadro bonito, enorme, que ela preservava dentro da cristaleira. Tinha um quadro de São Francisco com os animais, né? E aí ela me explicava sempre o seu caráter de padroeiro dos animais, que ele divide, me corrija se eu estiver errado, Carlinhos, você que é nosso concurso nesse assunto, com Santo Antão. Né? É isso, que também é padroeiro dos animais. E São Francisco alimentando os pássaros, né? Sempre foi, tanto pela fé, o São Francisco místico, quanto São Francisco humano, histórico, né? O humano histórico, um homem ligado à ecologia, né? Ao cuidado com o ecossistema e a toda forma de vida, né? Cuidar de toda forma de vida. Um homem à frente de seu tempo, um homem medieval de vanguarda. Rodrigo, você Exatamente. Que é um especialista em Idade Média, é possível ser de vanguarda na Idade Média? Sim, de fato. Para quem não conhece, eu sou formado em História e também, no meu mestrado, eu trabalhei com cultura política medieval. Então, eu sempre me dediquei
Eu sempre me debrucei anos, né, da minha vida em estudar a Idade Média, e como a gente tem lá o São Francisco de Assis como um santo medieval, eu sempre busquei fazer um estudo ali daquele momento ali, né, da Baixa Idade Média, aquele momento que está ali encerrando, né, a Idade Média, que começa ali mais ou menos no século XI e tem seu fim no século XV. Tá? Então, diante disso, eu sempre me interessei muito em estudar as transformações das estruturas históricas da Europa nesse momento. E o São Francisco de Assis, ele se enquadra nesse momento histórico de diversas transformações, e ele traz algo que é muito importante, que vai ser a quebra de um paradigma, tá? Principalmente em relação às ordens monásticas. Quando eu estou falando aqui de ordens monásticas, a gente está falando aqui do clero regular, né? Porque é o clero regular que segue uma regula, segue uma regra. Então, você tem aqui os dominicanos, os beneditinos, os agostinianos. Então, é um clero que, diferentemente do secular, que está junto com os gentios, é um clero que vai se organizar a partir de uma regula, de uma regra. E o São Francisco de Assis, ele tem essa característica marcante dessa quebra paradigmática. Por quê? Porque ele vai dar uma nova cara para um momento histórico em que esse clero regular ele vai sair do isolamento, da clausura, e vai começar a habitar ali as cidades, principalmente as cidades na Península Itálica, que a gente está vivendo também um momento histórico do renascimento urbano e comercial, fruto das cruzadas. Né? A gente já está ali no século XIII, quando começa ali a pregação de São Francisco de Assis, e quando ele começa a caminhar pelas cidades, a cuidar dos mais pobres, de trabalhar esse clero, de sair desse isolamento, né, das ordens regulares, e começa a estar ali junto com os citadinos, com os gentios, buscando esse ideal de pobreza, e que mais à frente a gente vai discutir como esse ideal de pobreza também, a seu tempo, foi muito complicado devido às heresias, principalmente aos cátaros. Tá? Mas, no geral, a importância de São Francisco de Assis na história e principalmente na Idade Média é justamente a fundação dessas ordens mendicantes, que será seguido por São Domingo de Gusmão, dentre outras ordens. Perfeito, por isso tão associado. Aliás, virou um adjetivo, né? Você até qualifica uma pessoa como franciscana, mesmo que ela não seja uma religiosa, quando ela é devotada aos pobres, né? Exatamente. Quando é uma pessoa que se doa. Inclusive, se eu não me engano, o Papa Francisco, né? Ele é um inaciano, né? Mas ele ele fala que de coração, né? No coração ele é um franciscano. É isso mesmo, é E perfeito. daí a escolha dele, Bergoglio para Francisco. Isso. Que por enquanto é Francisco. Se tivermos no futuro, né, um outro pontificado que também escolha, né, esse nome, um pontífice, aí ele vai ser Francisco I. Por enquanto ele é o Papa Francisco. Perfeito. O nosso bom Papa Francisco. Assim como São João Paulo II Exato. foi segundo porque já... Tinha um João Exatamente. I, João Paulo I. Muito boa observação, Carlos Alberto. E por falar nisso, o Rodrigo citou a importância dele na criação dessa ordem, né? E como que ele realmente regulou, né? E transformou dali para frente a história daqueles que seguiriam um caminho de abnegação, né? Perfeito. Ele que abriu mão de muita coisa, né, Carlos Alberto? Sim. Quem foi São Francisco nesse sentido? Então, eu posso fazer um pequeno recorte antes de Mas entrar por todos que no você nosso quiser, São Francisco? sem dúvida. Só para ficar mais didático para o nosso público, eu vou tentar pegar essa ótima explanação do professor Salgado e para a gente poder pensar aqui, organizar em nossas mentes o clero. Ó, e te bom? deixo à vontade de conversar com esse público extraordinário que nos acompanha aqui com tanto carinho. Obrigado. Por essa câmera. Ok, essa aqui é sua. é só olhar aqui. Essa é de vocês. Ótimo, obrigado. Aquela ali é minha e aquela lá, ó. Então a tá gente Geral. desfruta aqui em comunidade. Pois bem, o clero se divide basicamente no clero regular, como falou o professor Salgado, e que é mais comumente o que nós chamamos do clero religioso. Eles vão organizar essa organização da regra dentro da Igreja Católica, e a base deles começa no século VI, na primeira metade do século VI, com São Bento. Porém, eles vão organizar a vida em monastérios, uma vida monástica. Já as ordens, por exemplo, mendicantes,
Os franciscanos e os dominicanos não. Eles têm uma proposta de ir à rua, esse encontro com o povo, esse desprender-se e trabalhar com o povo em geral. O que acontece, basicamente, é no que nós chamamos de Baixa Idade Média, que na filosofia nós chamamos de escolástica. A outra parte do clero, que é aquela da qual eu faço parte, é o clero secular, que é um clero que vive numa atividade mais voltada ao público e aos leigos em geral, né? Que vai ter, basicamente, o diácono, que é o seu caso. Que é o meu caso, o diácono permanente. Perfeito. A época de São Francisco, agora entrando nele, não tinha o diaconado permanente, embora o Papa Inocêncio III o tenha ordenado diácono. Tá? Mas no caso deles serão os diáconos transitórios. Por quê? No início da Idade Média, o diaconado permanente foi extinto e só volta a existir depois com o Concílio Vaticano II, muito recente, aliás, nos anos 1960. É muito oportuno que você explique essa diferença para quem está assistindo, né? Desse diácono permanente para um diácono transitório. É o que seria, diácono permanente permanece em que circunstância? Porque ele será permanentemente diácono. Ou ele é um homem casado, como é o meu caso, ou ele vai ser celibatário. Tá bom? Perfeito. Das duas, uma. A grande maioria são homens casados, tá bom? Perfeito. Não pode ter, em hipótese alguma, um segundo matrimônio. Perfeito. Bem, no caso de São Francisco, ele recebe de Inocêncio III a ordenação como diácono, o que já dá a ele, no século XIII, a possibilidade, o direito de proclamar o evangelho e também pregar. Então, São Francisco é um pregador, já quando o seu clero regular é aceito pelo Papa, tá bom? Olha só. Mas existe também toda uma história até a aceitação do Papa Inocêncio III então voltar. E o reconhecimento, porque era um momento muito difícil na cristandade. Quando eu estou falando aqui de cristandade, eu estou me referindo a todo o ocidente cristão, tá? Na Baixa Idade Média, e é um momento em que, ali do século XI até o século XIV, é um momento de profundas transformações, tanto na igreja quanto também na política medieval e no feudalismo. Então, quando a gente está falando de São Francisco de Assis, e aqui é importante dizer o caráter também acadêmico da nossa conversa aqui, né? A gente utilizou algumas obras, eu gosto de ressaltar sempre, quando eu falo de São Francisco de Assis, a biografia histórica de um historiador francês chamado Jacques Le Goff, um dos maiores medievalistas. Posso? Muito obrigado. À vontade. Um dos maiores medievalistas aqui, gente. Tá, da produção historiográfica. E também utilizar uma fonte histórica já organizada. Vocês já perceberam que é um diálogo com nota de rodapé, né? Tem que ser. Sim, maravilhoso. É importante, que eu acho que dá Sem o dúvida. fundamento acadêmico e científico da nossa conversa. Olha aí, repertório para redação, hein, terceirão? É isso aí. E também a fonte histórica, a Legenda Áurea, A Vida de Todos os Santos, do Jacopo de Varazzi. Olha que, e fora que o livro é uma importante obra de dizer arte, né? que o Jacopo de Varazzi, ele foi um dominicano, tá? Ele foi um dominicano que viveu na Itália na Península Itálica, né? A gente só pode falar de Itália em 1870. Da Companhia das Letras, esse aqui. Essa edição é maravilhosa. E ele vai fazer uma coletânea de radiografias, né? É importante dizer o que é uma radiografia. A radiografia seria uma biografia dos santos. Enquanto a gente tem biografias políticas, claro, né, de figuras proeminentes da nossa história, a gente também tem a biografia dos santos. Então, na Idade Média, basicamente, se escreve, né? Exatamente, e isso era muito importante, escrever essa radiografia. Por quê? Porque era a partir da vida exemplar, tá? Dessas figuras notórias até do conhecimento de santidade dentro da Idade Média, de ser essa pessoa ligada ao maravilhoso, ao sobrenatural, que basicamente servia como algo pedagógico, porque nesse momento histórico a Igreja Católica está passando por alguns problemas. Do ponto de vista político, a Igreja Católica está sofrendo com a chamada questão das investiduras. Por quê? Existiu uma relação da pergunta: quem investe quem? O poder político é investido pelo poder religioso
ou o poder religioso subjuga o poder político. Então, para tentar resolver isso, já ainda no século XI, né, a gente está no século XIII, mas já no século XI, o Papa Gregório VII vai fazer a reforma gregoriana tentando resolver essa questão das investiduras e a partir da Dictatus Papae, de tentar colocar o poder político subordinado ao poder papal. Então a gente está vivendo esse momento que é tenso, de tensionamento na relação política entre o poder dos imperadores, dos reis medievais, com o poder da Igreja Católica. Por quê? Porque quem legitima esse poder, e aí entra um paradoxo, porque quem vai legitimar o poder de um rei medieval é a Igreja Católica a partir da unção e da coroação, que geralmente se dá numa catedral. Né? Seja um bispo ou papa, ele coroa o rei. Então, teoricamente, ele está subordinado à igreja. Só que no cotidiano medieval, da relação política, geralmente há muitos conflitos. Um exemplo, mais à frente, a França vai ter um rei chamado Filipe o Belo, Filipe IV. E vai ser ele vai ser o líder do que a gente chama do grande cisma do Ocidente. Para quem não sabe, já teve uma época em que, na Idade Média, o Ocidente tinha 2 papados. O papado de Roma e o papado de Avignon. Né? Até hoje, tem até como na França, né, mais ali ao sul da França, inclusive é um local para visitação, o Palais du Pape, que seria o palácio do Papa. Por quê? Porque Filipe o Belo, como ele era descendente de Filipe Augusto, era descendente de Luís IX, que foi um rei canonizado, né? Enfim, o São Luís, ele se sentia no direito de, inclusive, intervir nas escolhas do Papa. Então ele decidiu eleger um Papa e colocá-lo em Avignon, né? E aí a gente tem um momento de um cisma do Ocidente. Então essas disputas políticas estavam muito latentes no momento de São Francisco. E além dessas disputas políticas, a gente também tinha ali um problema das heresias, principalmente na França também, com os cátaros e também com os valdenses, né? Respectivamente, no que seria ali a região de Albi, né? E a região de Lyon. Então, era um momento muito tensionado na Igreja Católica, e depois o Carlinhos pode até trabalhar a ideia do Quarto Concílio de Latrão. Por quê? Porque quando o momento que Inocêncio III está no poder, está ocupando, né, o alto cargo da Igreja Católica, o papado, e Inocêncio III teve que lidar com a heresia dos cátaros e, além disso, lidar com essa nova tendência do clero regular, que foi um grande desafio para São Francisco de Assis. Porque em um determinado momento chegou a gerar uma pequena perseguição da Igreja Católica, porque estava olhando aquele momento histórico com uma certa ressalva. Por quê? Porque o catarismo surge enquanto heresia, e aqui depois você pode estar dando uma definida para a gente o que é a questão da heresia. Olhava essa heresia em que eles buscavam se tornar os puros, né? Se não me engano, cátaros, né? Quer dizer, os puros em grego, e que São Francisco de Assis estava buscando esse novo modelo de pureza, né? De o ideal de resgate do ideal de pobreza. E depois até eu cito algumas passagens aqui da Legenda Áurea, de até mesmo como esse primeiro ato dele de reconstruir a igreja de São Damião, ele vai receber isso como um chamado, né? Ele estaria reconstruindo materialmente ao reconstruir a igreja de São Damiano, mas também estaria reconstruindo espiritualmente, né, o clero naquele momento histórico em que a Igreja Católica já estava definindo os limites sociais, né, criando a sociedade das ordens, né, e quando eu falo das ordens, o clero, né, os quiorum, os oratores, os nobres, os belatores, os que guerreiam. Isso foi muito importante para a biografia de São Francisco de Assis, porque ele foi um guerreiro nas lutas entre os partidários dos imperadores e do papado ali de Assis contra Perúzia, antes de sua conversão. Esse ideal da cavalaria era muito presente em São Francisco de Assis antes da conversão. Os templários são também. Exatamente, é um momento histórico, os templários e essas ordens. Então a gente tem um momento em que você tem criação de novas ordens, inclusive o paradoxo das ordens guerreiras, né? Quando você tem os templários, os hospitalários, os teutônicos, são ordens monásticas de monges
que, a partir do conceito de Bellum Justus, né, do Santo Agostinho, vão lançar uma guerra justa contra o infiel, que seria o muçulmano, contra os pagãos, principalmente na região dos Bálticos. Ali eu destaco a atuação dos teutônicos, e também os cruzados contra as heresias, porque o Papa Inocêncio III, ele inclusive vai convocar, se eu não me engano, é ele que vai convocar a cruzada albigense. Albigense porque vai para a região de Albi derrotar os cátaros. Então você tem uma cruzada que vai lutar contra essas heresias, esses novos movimentos que vão surgir dentro da cristandade, que de uma forma ou de outra está ameaçando, tá, os dogmas, né? Porque a heresia é um problema dogmático ali junto à Igreja Católica. Carlos, e aí, depois de toda essa fala, diante de um cenário tão conflituoso, como que São Francisco de Assis conseguiu se colocar, ou ser colocado, como uma figura santa e que guiava um movimento em meio a tanto? Muito bom. Eu entendo São Francisco, como qualquer bom cristão que ele é como uma boa ferramenta nas mãos de Deus. O seu trabalho, a sua obra vai ser colocada a serviço da vontade do nosso Deus de bondade. Mas vamos lá. O Salgado apresentou bem esse contexto aqui pra gente. Eu somente acrescentaria aí, tá? Não é de forma nenhuma correção, a questão do cisma do Oriente. A igreja também se dividia no Oriente, no século XI, quando Miguel Celulário vai também formar lá a igreja, o primeiro grande cisma da igreja no Oriente. Então, além disso, os cátaros, que o Salgado coloca pra gente, e ele pede para que eu também fale da questão das heresias. Vamos lá. O que é uma heresia? Uma heresia, basicamente, é a negação de um dogma de fé. E os cátaros serão considerados hereges, sobretudo por alguns elementos. Primeiro, eles questionavam e eram contra o casamento. O casamento é um sacramento, é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Portanto, ser contra o sacramento do casamento é uma heresia. Eles também faziam oposição ao batismo. Pronto, piorou. O batismo é o primeiro dos sacramentos, é a porta de entrada para a igreja. Seria como ofender um pilar da fé. Exato, nós temos alguns. Exatamente. E essa ofensa é inadmissível. Bom, onde isso vai esbarrar, digamos assim, também no movimento, né, do clero regular franciscano. Os cátaros também questionavam o luxo e a opulência do alto clero. Claro que nós bem sabemos, né, que São Francisco ele vai fundar uma ordem mendicante. Então, de algum modo, ele também nega esse luxo, essa opulência do clero. Só que ele faz sem negar os dogmas. Por isso, Inocêncio III, quando no 4º concílio de Latrão, eu sugiro para quem queira, mais bibliografia qualificada. Davi Abadias, a breve história dos concílios ecumênicos. Aqui ele vai pegar concílio por concílio, tá? Editora Vozes. Primeiro, editora Vozes. Breve história de concílios ecumênicos, Davi Abadias, editora Vozes. Muito bom, hein? Para quem quiser, ali tem um bom resumo. Em 1215 a gente vai ter o 12º concílio da história da igreja, que vai ser o concílio de Latrão, tá? Em Roma, que a gente aqui agora discute. 1215. O concílio de Latrão é bem discutido, é bem famoso. Sim, bem, são conhecido. 4 concílios. Sim. Né, ao longo do século XII e esse no início do século XIII. Sim. E lá ele vai discutir, né, a questão dos cátaros. Antes já havia acontecido o movimento das beguinas, esse talvez nem todos saibam, um movimento que acontece já no século XI também, em que mulheres fazem votos também de pobreza e dedicação aos pobres. Isso anteriormente a São Francisco de Assis. É possível que as beguinas também tenham, de algum modo, inspirado São Francisco. Os begardos também. E os begardos, que eram os homens. Mas a grande massa
era de mulheres beguinas, tá? Que podiam ser pobres ou não. Eles inspiraram São Francisco no tempo que ele era rico e já... Sim, a pulsão conversiva dele já... dessa riqueza já se dava a essa do altura. seu pai comerciante. Perfeito. E dedicar-se aos pobres, tá bom? Sim, porque... São Francisco, ele se inspira... Posso fazer a leitura do texto bíblico? Deve, como não? É o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 9. São Francisco ouve e ali a gente vai viver o início da experiência da transformação, a metanoia de São Francisco. E a sua dedicação exclusiva às obras da igreja, e especialmente aos pobres e à criação de Deus, a natureza. Vamos lá. Ele vai dizer: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Dediquem-se com o seu sim. E aí ele vai fundar uma ordem mendicante. Eu até faço um pedido aqui, né, aos católicos e aos não católicos, que deem o seu sim, o seu trabalho, né, alguma coisa. Isso é uma parte da teologia católica. Se Deus lhe deu muito, ele espera que você divida, que você partilhe uma parte do que você tem com os que mais precisam. E então, essa é a ideia também dos franciscanos, tá bom? Não ter propriedades nem posses. Eles vão ter que implorar por comida para poder atender aqueles que o Deus de bondade coloca em seus caminhos, e tem que ter uma vida de austeridade. Nesse ponto, com muito cuidado, há uma convergência entre os cátaros e os franciscanos. No caso, essa não é recusa, mas essa dificuldade, né, do Papa Inocêncio III em aceitar, num primeiro momento, a proposta que o Francisco de Assis está trazendo, que São Francisco de Assis está trazendo. Importante dizer também sobre essa biografia dele, né? Por ele ser filho de um rico mercador, ele sempre vivia, na sua juventude, numa vida de ostentações, tá? Porque a gente está vivendo o quê? Uma península itálica que está vivendo o renascimento urbano e comercial. Daí a característica dele ser um santo urbano também. Uhum. E como ele era filho, né, da família Bernardoni, né, ele nasce, né, mas ninguém sabe exatamente a data de nascimento dele. Sim. Alguns colocam 1181, 1182, a gente só sabe que ele morreu em Porciúncula em 1226. E ele era da família Bernardoni, que era uma família de ricos comerciantes, se não me engano, de tecidos. Sim. Sim. E então ele está nesse ambiente dessa renovação urbana e comercial da Idade Média, graças às cruzadas. De opulência, né? De opulência. Então, ele vai viver esse ideal da cavalaria, dos belatores. Apesar dele não ser um nobre, de fato, porque ele é filho de comerciantes ricos, mas ele vai viver esse momento da cavalaria, inclusive na batalha contra Perúzia, né? Porque ele vai estar ali representando Assis, ele vai construir muralhas. Daí, esse conhecimento até mesmo bélico e de construtor, que vai ajudá-lo a reconstruir a igreja de São Damiano. Perfeito. Então, quando ele fala, né, dentro das suas radiografias, que ele recebe o chamado para a reconstrução da igreja, essa reconstrução ela é tanto material, porque ele vai reconstruir a igreja de São Damiano, como também uma reconstrução espiritual. E engraçado você falar que, de fato, seja católicos, ateus, historiadores ateus, protestantes, todos reconhecem a figura de São Francisco de Assis como esse representante desse ideal de Cristo, da ajuda ao próximo, da caridade. Sim, sem dúvida. Então ele é reconhecido até mesmo pelos biógrafos que estão se preocupando com essa questão dessa nova postura, mas além dessa nova postura, eles estão preocupados também de entender como ele foi esse divisor do tempo na Igreja Católica. Então, eu penso que o São Francisco de Assis, num primeiro momento, ele vai com esse ideal de cavalaria, e ao ser
capturado em Perus, ele, se não me engano, ele passa 1 ano, né, em cativeiro, ele volta para Assis e aí acontece a conversão. Vou só fazer uma leitura rapidinho. Sim, ele é preso. Ele é preso. Ele começa aqui, né, dentro da radiografia de São Francisco de Assis, em que o Jacopo de Varazzi ele vai fazer uma compilação, né, da biografia que é escrita por Tomás de Celano, São Boaventura, o Montegiorgio. Ele fala assim: Francisco, escravo e amigo do Altíssimo, ele é sempre referido como escravo do Senhor. Negociante nascido na cidade de Assis, consumiu seu tempo vivendo na vaidade até os quase os 20 anos de idade. O Senhor serviu-se do chicote da enfermidade para corrigi-lo e transformá-lo subitamente em outro homem, no qual começou a se manifestar o espírito profético. De fato, quando junto com muitos outros foi capturado pelos guerreiros de Perugia e colocado na prisão. Todos os outros estavam tristes, só ele alegre. Por isso os demais presos o repreenderam e ele respondeu: saibam que me regozijo, porque serei venerado como santo pelo mundo inteiro. Então ali já a conversão dentro da prisão, ó, sendo flagelado, ele já sabia da sua conversão. Você percebeu que, induzido pela qualidade da leitura, você faz uma inflexão de os seus quase 20 anos com um peso diferenciado porque seria nos tempos de hoje, né? Então, esse Francisco que vivia uma vida desprendida e volúvel, por assim dizer, né, com seus quase 20 anos, é um homem medieval. Então, esse homem de quase 20 anos não é o de 20 anos de hoje, Não, claro, né? Que não. Ele precisa ser colocado... Até mesmo a noção de infância, adolescência... Isso é completamente adulta, diferente, não, é uma né? construção Se esperava dele uma outra coisa, Claro, né? uma outra Nem postura. sequer existia o conceito de adolescência. Não, que é super recente. Exato. Né? Exato. Pois aliás, que vem sendo modificado até hoje, né? Adolescência psicológica, adolescência física e assim por diante. Carlos Alberto, depois dessa leitura primorosa que o Rodrigo acabou de fazer para finalizar, né? Foi a cereja do bolo da fala dele, eu trago uma impressão de São Francisco de Assis que algumas pessoas eventualmente se esquecem de ressaltar, né? Porque são detalhes. Ao entrar recentemente, durante as férias, lá na Europa, tive a grata oportunidade, num mosteiro franciscano, a primeira coisa que eu vi, assim, diante de mim, e nossa, né? Parece um milagre acontecendo diante dos seus olhos, uma obra de arte, em que uma iluminação atravessa as chagas na obra, né? Atravessa as chagas de Cristo e vão de encontro às chagas de Francisco, né? As 5 chagas que se repetem nele, em São Francisco de Assis. E essa figura mística, esse santo de devoção de tantos, esse que também opera milagres por sua intercessão, como é que o povo começou a se envolver com São Francisco e como é que isso ainda é razão de um movimento tão forte que acaba estampando a campanha da fraternidade exatamente pelo carisma que o santo tem? Exato. A mística, ela pode acontecer num templo religioso extremamente suntuoso, mas também pode acontecer numa igreja simplesinha das pessoas mais modestas que a gente possa pensar e imaginar. Não tenha dúvida. E São Francisco é um místico. Se a gente quiser ir mais atrás, Platão, filósofo grego, é um místico. Platão é místico. As beguinas, de algum modo, são místicas. São Francisco de Assis é. E a mística dele é uma mística também do trabalho, que se coaduna, que se junta com a oração. Ele consegue fazer a síntese das questões materiais. Você pode ser um místico prático, que vive a caridade, que vive o serviço para os irmãos que mais precisam. São Francisco faz isso. Mas também pode ser um místico piedoso, da oração, que vive com carinho, com amor, com envolvimento, a liturgia da igreja. São Francisco faz tudo isso. E São Francisco, ele vira uma referência porque ele acaba nos ensinando, como é famosa aquela passagem em que ele sai junto com membros, né, do seu grupo, e sai para evangelizar, e nada fala, mas está evangelizando. Sim. Porque o seu exemplo, o seu testemunho também é evangelização. E ele é um homem que ainda há pouco aqui, falando com o Salgado, antes da gente entrar, ele lia um trecho, né, no qual São Francisco fala com as aves.
Ele busca falar com os homens, mas se os homens o ignoram, ele fala com a criação de Deus. E isso é a mística também, não só de São Francisco. Esse trabalho, esse desprendimento. O que se pensa de um leproso na Idade Média? Ou no mundo antigo? Tira do convívio social, né? Muitos achavam, inspirados no Antigo Testamento, que aquele mal é um mal hereditário, a pessoa deve ser excluída da sociedade. São Francisco abraça. Exatamente. É um desprendimento que nos ensina. E por isso que também a campanha da fraternidade desse ano vai trabalhar como o seu tema, né, a fraternidade e ecologia integral. Porque ele está preocupado com toda a criação, com toda a obra da criação. Não só com os pobres. Talvez possamos dizer preferencialmente com os pobres, mas também com toda a criação de Deus. O Cristo não veio para todos? E vocês dois, nossos grandes professores, a exemplo de São Francisco, também nos revelam aqui essa síntese, né, entre a fé e o conhecimento. Esse é São Francisco, que nos inspira a um diálogo tão qualificado e tão cheio da luz misericordiosa e afável de nosso Senhor, num ambiente que também nos convida a essa reflexão com profundidade de sentimento, de doação, de fraternidade, certo? E de fé cristã, sem dúvida nenhuma. Por isso eu peço que vocês sinteticamente olhem para essa câmera aqui e deixem para os seus alunos, para as famílias que nos acompanham até aqui, fielmente no Rosário Cast, uma mensagem, né, para encerrar esse nosso bate-papo. Por favor, Carlos Alberto, eu sei que foi a última fala, começa por aqui. Que o nosso bom São Francisco de Assis seja um exemplo, uma referência para nós cristãos ou não, mas cidadãos do mundo, para que a gente possa fazer com o nosso livre-arbítrio, Santo Agostinho, as nossas melhores escolhas. E nossas melhores escolhas é que buscam, aí como quer São Tomás de Aquino, o homem da nossa escolástica aqui, o bem comum. Que nós busquemos o bem de todos. Assim como fez São Francisco ao longo da sua curta vida material, mas que deixa um legado espiritual, uma referência para nós. Que a campanha da fraternidade também seja um momento de reflexão, que não acaba na quaresma, não é isso, ela vai muito além, é para as nossas vidas que nós buscamos sermos aqueles que difundam a proteção da melhor maneira possível com o nosso sim da criação de Deus. Muito obrigado a todos e todas, paz e bem. Esse é o nosso diácono, Carlos Alberto, e professor de filosofia aqui do Colégio Nossa Senhora do Rosário, que tem um canal no YouTube, né? Filosofando, não é isso? Aprendendo a Filosofar. É um canal modesto. Não, imagina, mas é um canal com a grandeza do seu conhecimento e que deve ser acessado. E está feito aqui o nosso anúncio, né, quanto ao seu trabalho de excelência. Pode ser útil aos vestibulandos. Sem dúvida, um trabalho de excelência, eu acompanho fielmente. Salgado, ele falou sobre escolhas. Que escolhas você vislumbra que seus alunos também façam? Bem, primeiramente eu quero agradecer ao convite, agradecer novamente a instituição. É sempre um espaço, o Rosário Cast é um espaço muito frutífero, né? E eu muito me honra estar aqui participando com o meu grande amigo Carlos Alberto, tá? Um grande parceiro intelectual aqui na instituição. Eu quero desejar aos meus alunos, enfim, a melhor vida possível, uma vida bem vivida, muitos estudos, tá? Uma vida acadêmica séria, com comprometimento também com a própria vida acadêmica e também com o bem comum, porque é isso que leva à felicidade. Aqui eu cito até Aristóteles, né? A eudaimonia, a felicidade, é o hábito, é a prática de uma vida virtuosa, tá? Então, estejam sempre ajudando o próximo, vivam a caridade, mantendo-se sempre crítico, porque aqui no Rosário a gente também busca a formação crítica do nosso alunado, mas que de toda maneira sejam sempre felizes e busquem sempre essa felicidade. Muito obrigado, professor Rodrigo Salgado. É uma honra, professor Carlos Alberto. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. E a vocês todos também.
também a nossa gratidão sempre infinita, porque vocês vão estar sempre aqui conosco. Afinal de contas, esses diálogos não se esgotam. A nossa vida é assim, ó: livros, bons papos, bons convidados, o saber acadêmico, a escola, o Rosário, há 80 anos, qualificando não só os debates, mas a educação campograndense. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo episódio, hein? Se inscreva no canal, ative o sininho e até lá! Tchau, gente! Tchau. Novidades, curiosidades, valores, educação. Rosário Cast tá on!